No vídeo passado, nós falamos sobre como a emoção da raiva nos influencia de forma negativa. E quando a gente não consegue controlar, dominar os nossos impulsos, acabamos descontando o motivo da nossa raiva em outra pessoa ou dentro de uma situação do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação, a qualidade da nossa comunicação, como a gente pode melhorar a forma como a gente se expressa e mais, como a gente pode utilizar essa ferramenta de comunicação como sendo uma ponte que nos conecta com o outro e não como uma ponte que causa desconexões e rupturas. O primeiro ponto que devemos nos alertar é que comunicar, ser um comunicador, todos nós somos, porque todos nós estamos nos comunicando e interagindo no nosso dia a dia. Ainda que você não dê em palestra, ainda que você não seja um professor, você está se comunicando dentro dos seus relacionamentos ao longo de todo o seu dia e ao longo de toda a sua vida. Então, nós comunicamos muito, mas é preciso se questionar: o que eu estou transmitindo de valor para as outras pessoas? O motivo pelo qual a gente deve começar a fazer esses questionamentos é porque a forma como a gente se comunica é a causa de 90% dos nossos problemas de relacionamento. Por isso, é importante você sempre se questionar: nessa mensagem que eu vou transmitir, o que ela vai acrescentar, contribuir de forma positiva na vida do outro e na forma como eu quero me expressar. A forma como eu vou me expressar, ela vai somar, ela vai ser um fator de soma, ou ela vai ser um fator de subtração, ou ela vai ser um motivo de causar intriga, desavença, descomunhão com a pessoa na qual eu quero passar a minha mensagem. Se antes de falar no nosso dia a dia a gente conseguir lembrar de fazer esses questionamentos, a gente vai diminuir consideravelmente as nossas intrigas, as nossas desavenças, tanto internas como externas. Se a gente parar para refletir sobre o comportamento das pessoas dentro da sociedade e até o nosso próprio comportamento, a gente pode observar que geralmente acreditamos que se comunicar é apenas abrir a boca e gerar ruídos, quando na verdade nós estamos nos utilizando até sem perceber a comunicação como uma ferramenta de se conectar, nos conectar uns aos outros. Porém, a gente só pode se utilizar dessa ferramenta de forma bem feita, de forma pura, clara, quando a gente antes consegue essa conexão real consigo mesmo. Então, a comunicação a gente pode falar que ela está diretamente ligada a estar em solidão. Aprender a estar em solidão vai te colocar em contato com seus mais profundos pensamentos, os seus sentimentos, que é o seu coração, e também com aquilo que sai da sua boca. E a maior solidão que nós podemos experimentar é a solidão de estar desacompanhados de nós, quando a gente perde o nosso centro e não consegue estar satisfeitos dentro de nós mesmos. Então a gente vai buscar suprir essa carência no mundo. A gente quer que o barulho do mundo preencha esses espaços internos, sabendo que isso nunca vai acontecer, porque é impossível a gente suprir aquilo que a gente precisa no mundo externo. A gente precisa primeiro olhar profundamente para dentro. Quando a gente consegue nos compreender, compreender a forma como a gente sente, a forma como a gente pensa, a gente consegue reproduzir palavras mais conscientes. Da mesma forma, quando a gente está completamente distante de nós mesmos e busca suprir essas carências fora, a gente não vai falar, levar para o mundo aquilo que vai ser benéfico para o outro. Nesse sentido, a gente vai falando sem pensar, falando sem parar, a gente não tem pausas, tudo se torna uma grande confusão. A gente vai para o mundo buscando cobrir essa carência, essa solidão. E a maioria de nós estamos vivendo assim pelo caminho da vida. Muitos de nós estamos buscando conversas com medo de estar sozinho. E aí a gente se comunica de qualquer forma. A gente não tem conexões reais dentro das nossas relações.
poucos realmente conseguem trazer à tona aquilo que nos vai à alma. Muitos de nós procuramos conversas pelo simples medo de estar sozinho, então a gente está indo sempre para fora. E isso pode ser bem mostrado em dois contextos opostos, que é primeiro, a pessoa ela fala sem parar, ela não pensa, ela não mede as palavras, ou ela tem medo de abrir a boca, ela tem medo de se comunicar porque ela acredita que não consegue se comunicar bem. E geralmente, quando isso acontece, é porque os nossos pensamentos estão completamente distorcidos, estão embaralhados, em completa confusão. Isso me remete também a um conhecimento da filosofia do yoga, que diz que os nossos pensamentos, eles produzem 5 tipos de movimentos. E tem um deles principal, que aqui se encaixa muito dentro da boa comunicação, que é sobre a percepção errônea. Quantas vezes, dentro das nossas relações, ao nos comunicar com o outro, a gente interpretou de forma errada o que o outro quis falar? A gente compreendeu um contexto completamente de forma equivocada e isso transformou uma grande confusão, causou grandes intrigas dentro daquela relação. Nós passamos uma boa parte da nossa vida nos relacionando e interpretando mal as mensagens que as pessoas nos passam, interpretando mal as ações das pessoas. E essa é uma das grandes causas de quebra de relacionamento. As pessoas se afastam porque simplesmente não conseguiram se colocar no lugar do outro e compreender qual foi a necessidade do outro dentro daquela situação. Porque, primeiro, veja, as pessoas mal conseguem se conectar com elas mesmas e perceber qual é a minha necessidade dentro desse contexto de relacionamento. E assim a gente vai se colocando dentro de caixinhas apertadas, limitadas. Vamos interpretando de forma errada as pessoas, o que elas disseram, o que elas fizeram. E é assim, quanto mais a gente interpreta mal as pessoas, com o nosso ego, mais bloqueios relacionais nós vamos criando ao longo de toda uma vida. E veja, quando a gente fala de percepção errônea, de interpretação equivocada, a gente também está falando como a gente reage frente àquilo que a gente está interpretando. Porque um dos grandes problemas das nossas relações é a forma como a gente reage ao que a gente pensa. A gente cria um conceito sobre a pessoa, a gente cria uma forma de interpretar o que a pessoa disse e frente à nossa interpretação, que na maioria das vezes tem uma névoa na frente, é verdadeiramente equivocada, a gente tem uma reação muito impulsiva. Então, o grande problema das interpretações erradas é, na verdade, as nossas reações. Como a gente está reagindo frente àquilo que nos aparece. E perceba que até mesmo se você não pronunciar qualquer palavra reativa, o seu corpo, até fisiologicamente, ele vai estar se expressando, ele vai estar se comunicando através da sua expressão facial, através de um movimento diferente que você faz, um movimento impulsivo que você faz, as sensações físicas e, por último, o que a gente fala, a forma como a gente reage. Como é que vai ser? Qual vai ser a qualidade das nossas reações? A gente precisa começar a se questionar isso, porque muitas vezes a gente reage de uma forma impulsiva, ferindo a nós mesmos primeiro e depois ao outro. E quando aquela situação passa, a gente vê que como a gente enxergou antes foi completamente diferente como a gente conseguiu enxergar quando se acalmou, quando voltou para o nosso centramento. A gente deve buscar diminuir o máximo essa forma errada de interpretar as pessoas e as situações. Quanto mais a gente consegue diminuir, filtrar as nossas reações, melhor para nós mesmos. E como é a grande pergunta: como?
a gente vai conseguir fazer isso? Já que a gente está tão acostumado a receber uma mensagem e logo dar uma resposta. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é, no momento em que você estiver recebendo a notícia que para você é desagradável, que para você é pesada de receber, pause, receba a mensagem e fique isento de tomar qualquer atitude, qualquer decisão. Simplesmente integre essa mensagem dentro de você, reflita sobre ela, filtre o que você precisa absorver e o que você precisa deixar ir, o que você precisa soltar. E principalmente a minha sugestão é que você se conecte com a sua respiração, porque o papel da respiração é fundamental para justamente esfriar o seu corpo e desacelerar os seus pensamentos. Quando a gente está com um pensamento muito acelerado, quando a gente recebe uma mensagem onde o corpo esquenta, é muito mais provável que a gente vai reagir de uma forma impulsiva, querendo se conectar com a energia da raiva, por exemplo. Então a gente perde a comunicação, o fio da comunicação, o fio da compreensão naquele momento. À medida que a gente começa a se acalmar, desacelerando os pensamentos conturbados, a gente consegue enxergar com mais clareza aquilo que está acontecendo, as mensagens que estamos recebendo e a forma que a gente vai reagir a isso. Eu tenho a certeza que, por mais desconexos que muitas vezes podem parecer os nossos pensamentos, por mais desconectados que a gente possa estar de nós mesmos, a nossa real intenção na vida é contribuir de forma positiva na vida de outras pessoas. Então, a gente precisa começar a despertar para a ideia que comunicação não é simplesmente falar muito. Comunicação é principalmente saber o que está saindo de nós e como nós estamos sendo uma contribuição positiva na vida da outra pessoa. Essa comunicação mais consciente, ela vai começar a nascer internamente em você quando, de forma singela, pouco a pouco, você vai buscando se conectar mais profundamente consigo mesmo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês é que observem em si mesmo. Geralmente, quando a gente tem uma comunicação muito reativa, muito ofensiva, é porque a gente está projetando no outro aquilo que não queremos enxergar dentro de nós. Por exemplo, a gente tem uma atitude, uma tendência de dizer que o outro é egoísta, de dizer que o outro é o culpado de nos fazer felizes ou tristes, quando na verdade esse egoísmo, essa responsabilidade de nos fazer felizes ou de nos fazer tristes está dentro de nós. Perceba que o outro, ele nunca é o real responsável pelo aquilo que você sente. Você é 100% responsável por aquilo que sente. O outro, ele pode servir apenas como um gatilho para despertar sentimentos dentro de nós. Mas a responsabilidade pelo aquilo que a gente sente, pela forma como a gente enxerga as situações da nossa vida, é completamente nossa. E isso pode nos dar um poder muito grande. Porque se nós somos os reais responsáveis, nós temos total poder de modificar as nossas reações, total poder de modificar a forma como a gente se sente e ir melhorando e evoluindo a nível de pensamento, a nível de consciência. Sempre se coloque como responsável, como sendo você o seu próprio centro. E a partir desse centro que você vai buscando internamente, você vai expandindo para tudo aquilo que está à sua volta. A comunicação, ela é muito mais sobre a sua convivência consigo mesmo do que a convivência e as suas relações com quem está à sua volta. Então, primeiro, cultive o seu mundo, o seu universo interior. E a partir desse cultivo, dessa boa nutrição, você vai para fora apenas para contribuir, para somar nas relações e não para subtrair, não mais para se perturbar, mas para levar a sua pacificação interna. E claro que a gente precisa reconhecer que isso é um treino diário. Desenvolver uma boa comunicação é um treino diário. Muitas vezes a gente pode escorregar, a gente pode falhar, a gente pode errar,
mas a gente precisa começar a entrar cada vez mais em contato com essas ideias, porque só a partir do momento em que a gente se coloca em contato com essas ideias, a gente vai buscando força interna para colocá-las em ação no nosso dia a dia. E tem um outro ponto que é muito importante, é você colocar essa boa comunicação em prática com você mesmo. Observe como você se comunica com você mesmo. Você tem tendências a estar sempre se culpando de tudo que acontece na sua vida? Ou você consegue olhar para si, olhar para os seus enganos, para os seus equívocos e se perdoar verdadeiramente, buscando compreender qual foi a sua necessidade que não foi atendida em um momento específico onde você saiu de si, onde você perdeu o controle das suas reações. Comece a observar isso em si mesmo, porque a partir do momento que você consegue se perdoar, que você consegue se acolher, você vai para o mundo oferecendo isso para as outras pessoas. E isso vai fazer com que sua comunicação ela se torne mais limpa, mais clara, mais perfeita, vamos dizer assim, porque é de fato uma autoperfeição. Se comunicar bem é uma autoperfeição. É você saber escolher as palavras que você vai falar, é você saber escolher a forma como você vai gesticular, a forma como você quer interpretar a pessoa e a situação. Existe um filósofo chamado Epíteto que ele fala: não são as coisas que nos incomodam, mas a forma como olhamos para elas. Imagine só, então, se a gente consegue olhar para a vida, para as pessoas, para as situações, como um fotógrafo consegue captar numa foto uma bela imagem, porque ele conseguiu acertar a lente da câmera. Ele pegou o melhor ângulo, a melhor luz, o melhor lugar, mesmo num ambiente que não estava sendo favorável, ele conseguiu extrair o que foi de melhor. Se a gente pegar esse contexto e aplicar na nossa vida, dentro das nossas relações, imagine como a gente vai conseguir se sentir muito mais leve, muito mais feliz dentro dos nossos relacionamentos, desenvolvendo uma comunicação muito mais clara. E o melhor, a gente pode começar a aplicar isso na nossa vida agora, viver com mais vida interior. Lembre-se que quando você fala, a sua fala, ela é uma potência, ela é uma força. Então, quando a gente abre a boca, é muito importante que a gente se recorde de se questionar o que eu quero deixar no outro. Qual é a marca que eu quero deixar no outro? Eu tenho certeza que quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, é de forma positiva que a gente quer ser lembrado. É uma fala positiva que a gente quer deixar guardado na outra pessoa, ainda que aquela pessoa não tenha tido uma atitude tão positiva com a gente. A gente não precisa devolver na mesma moeda. Vá se lapidando para que você consiga se elevar e alcançar a alma da outra pessoa. Porque quando você consegue fazer essa ponte entre a sua alma e a alma do outro, você sai muito melhor da relação. Ainda que essa relação, em alguns momentos, tenha acontecido situações conturbadas, tenha acontecido interpretações equivocadas entre duas pessoas ou mais. Saiba que todo ser humano tem uma parte dentro de si que é uma essência espiritual e que muitas vezes essa essência espiritual está perdida por causa das nossas intolerâncias, egoísmos, julgamentos. E aí, quando a gente se comunica, ao invés de a gente se comunicar de alma para alma, a gente se comunica de jaula para jaula, porque a gente está completamente perdido dentro da nossa confusão mental interna. Quando a gente consegue reconhecer que estamos nos comunicando de jaula para jaula, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de ir nos limpando, de ir nos purificando para conseguir alcançar a alma um do outro. E mais um ponto que a gente deve sempre se recordar é que a gente só consegue se comunicar, só existe uma comunicação real quando a gente se coloca disponível para compreender o outro e a nós mesmos com empatia.
saindo do lugar de egoísmo e passando a nos colocar no lugar, na situação da outra pessoa. Tentar compreender como o outro está enxergando. E assim a gente abre espaço dentro da nossa comunicação. Tem um outro filósofo muito querido por mim, que eu adoro entrar em contato com as ideias e sabedorias dele, que é Sirihan, que ele falava: você deve perder o seu coração e procurá-lo por toda parte. E quando você encontrá-lo, ele será o coração de todas as coisas. E a comunicação, ela tem muito disso. A gente vai para o mundo para se comunicar e buscar compreender o olhar do outro, não apenas o nosso. A gente só consegue ter sucesso em nossas comunicações quando, ao invés de olhar apenas para o nosso próprio umbigo, o nosso ego, a nossa intolerância, os nossos julgamentos, a gente se limpa e vai para o outro, abrindo o nosso coração. Eu espero que tenha feito sentido essa conversa aqui. Deixa seu comentário para eu saber o que você sente em relação a essa comunicação que pode ser sempre sem violência, que pode ser sempre buscando compreender o que se passa no coração e na mente da outra pessoa. Até mais!